A paz do Senhor, estou muito feliz de estar novamente no canal. Hoje nós iremos estudar sobre os reis de Judá e os reis de Israel num reino dividido. Então, pegue seu caderno, sua caneta, sua Bíblia e vem comigo! Nós vamos estudar o reino de Israel dividido. Mas nós temos que entender como foi dividido o reino, como Israel se tornou duas nações. Quando Salomão pecou, começou a adorar outros deuses, se misturou com os deuses, fez altares para os deuses das mulheres dele, ele se desviou do Senhor. E em 1 Reis 11 diz assim, nós podemos ler esse versículo. Deus deu uma sentença a Salomão, dizendo o seguinte: por isso disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Quando Salomão então morre, Roboão, seu filho, assume o reino. Isso está em 1 Reis 12, de 1 a 24, mas nós não vamos ler. Mas o que acontece? Roboão, então, vai consultar os anciãos que davam conselhos ao seu pai. E ele pergunta, o que eu vou fazer com esse povo? Porque o povo está pedindo que diminua as cargas dos tributos que estavam altíssimos. Então, os idosos falaram para ele, olha, eu acho que você tem que aliviar um pouco, falar com paz, com esse povo, que todo mundo vai te seguir e vai ficar feliz no teu reino. Acontece que Roboão não gostou desse conselho e foi se aconselhar com seus amigos jovens. E o que os jovens falaram para ele? Ah, seu pai botou foi pouca carga. Fala para esse povo que você vai aumentar os impostos. E ele vai então, fala isso para o povo. Houve uma grande revolta entre o povo e o povo se dividiu. Então ficou duas tribos que seguiram Roboão, que é a tribo de Judá e a de Benjamim, e ficam no sul de Israel. Então vamos pensar no reino inteiro, cortado ao meio. No sul ficaram duas tribos, Benjamim e Judá, com o rei Roboão, e a capital, Jerusalém. E ao norte ficou 10 tribos com Jeroboão, que era o empregado da casa de Salomão, seu servo. Ficou com 10 tribos ao norte de Israel, com a capital Siquém. Mais tarde, eles mudam o nome da capital Siquém para Samaria. Muitas vezes eu vou falar Samaria aqui. Então, toda vez, a partir de agora, que você ouvir Israel, você vai entender que são só 10 tribos. E quando falar Judá, você vai entender que são duas tribos, Benjamim e Judá. O reino, então, passa a ser dividido dentro do mesmo território, mais dois reis. No norte, então, Jeroboão, com 10 tribos, e no sul, Roboão, filho de Salomão, com 2 tribos. E agora eu vou botar um quadrinho para vocês verem, para ficar mais fácil. Todos os reis, à esquerda, Judá, à direita, os reis de Israel. Todos os reis que cada reino teve. Essa é a tabela dos reis de Israel. Eu vou colocar para vocês. Vocês podem tirar foto se quiser. Por exemplo, o reino foi dividido. Então, ficou Judá e Israel, como eu já tinha explicado. Os reis de Judá foram, olha aqui, ó, 20 reis. 8 serviram a Deus e 12 não serviram a Deus. E os reis de Israel, um só que serviu a Deus, 16 não serviu. Israel teve 19 reis, sendo que Quinze reinou 7 dias e Salum reinou 1 mês. Aqui no meio tem todas as datas, tem os profetas inseridos na época dos reis, porque todos os profetas são da época de reis, dessa época aqui. Quando você ouvir falar de Jeremias, aí ó, Isaías, você nunca sabe qual o contexto, onde ele está. Aqui, nessa tabela, você sabe que todos os profetas, Amós, Oséia, ali, ó, Abadia, Jeremias, estão na época dos reis. E nós vamos estudar, então, olha aqui, ó, todos eles. Primeiro nós vamos estudar o lado aqui, ó,
de Judá. Todos os reis vou falar nessa lição sobre os reis de Judá. Depois eu vou falar todos os reis de Israel. Judá a gente sabe que são somente 2 tribos, a tribo de Judá e parte de Benjamim, e as outras 10 tribos que a gente vai começar a chamar de Israel. Depois de ter visto todo o quadrinho, ficou bem mais fácil de entender. Nós vamos então falar todos os reis que Judá teve. Começando de Roboão, que fez isso com o povo e perdeu todo o reino, ficou só com 2 tribos. Em 1 Reis 14, 23 a 25, nós não vamos ler, mas você anota para você ler depois. Você vai ver as idolatrias de Roboão. O que ele fez? Ele foi muito mal, ele edificou estátuas, postes ídolos, a imagem de Azerá, deusa da fertilidade, adorada pelos fenícios, os sírios, algum culto lascivo, junto com Baal, seu companheiro. Havia prostitutos cultuais. O que é prostitutos cultuais? Era relações sexuais no templo com prostitutas ou prostitutos. Eles criam que as relações sexuais com essas pessoas fariam que as terras produzissem boas colheitas e os animais tivessem muitas crias. Astarode, deusa da fertilidade e da guerra, foi adorada por vários povos no mundo bíblico, também em culto lascivo. Os cultos lascivos eram esses cultos que eles tinham relações sexuais dentro do templo. E ele lutou todos os dias com Jeroboão, com a tribo de Israel. Então houve guerra entre eles. E Roboão reinou 17 anos. Depois de Roboão, teve Abias, que reinou 3 anos. 1 Reis 15, 3. Depois teve o rei Asa, que reinou 41 anos. Ele foi reto diante de Deus. Ele tirou da terra os prostitutos cultuais e retirou todos os ídolos que o seu pai havia feito. Ele depôs a própria mãe, ele destruiu o poste ídolo e queimou, que ela tinha feito a uma deusa. Houve guerra entre Asa e Baasa também. Ele fez aliança com Ben-Hadad, que era o rei da Síria, contra Baasa. Josafá, ele reinou 25 anos, foi filho de Asa, fez aliança com Acabe para pelejar contra o rei da Síria, para pegar Ramote Gileade de volta. Primeiro, antes disso, porque Josafá era um rei bom, que servia a Deus. Mas Acabe não. Nós vamos ver que Acabe foi um dos piores reis de Israel, casado com Jezabel, mas nós vamos falar dele daqui a pouquinho. Mas Josafá, antes de a guerra, ele falou que queria que consultasse o profeta. Eles foram então ao profeta Micaías. Isso, toda a história de Josafá está em 1 Reis 22, 1. E 22, 17 diz essa história que ele foi ao profeta. O profeta profetizou que ele iria morrer. Mas Acabe ficou com raiva desse profeta, mandou prendê-lo e só serviu água e pão. Está no 27 e 28. Josafá era um rei bom. Ele serviu ao Senhor e ele andou nos caminhos do seu pai. E ele também exterminou todos os prostitutos cultuais que estavam ainda em Judá. Jeorão, filho de Josafá, reinou 8 anos. E ele era casado com a filha de Acabe. Acasias reinou 1 ano. Ele era filho de Jeorão com Atalia, que era filha de Acabe. Ele foi um rei que não serviu ao Senhor, foi um rei muito ruim. E ele acabou sendo assassinado pelo rei de Israel, Jeú. Logo após a morte de Acasias, sua mãe Atalaia assumiu o reino, ou seja, usurpou o reino. Fica por 6 anos. E a rainha não assumia reino, quem assumia eram os filhos do rei. Então o que ela fez? Ela matou todos os filhos de Acasias, só que a irmã de Acasias escondeu um com a sua ama, que é o Joás. Isso está em 2 Reis 11, de 4 a 16 e depois o 20. Joás, o próximo rei, subiu ao trono depois que fizeram um complô palaciano para destituir Atalaia,
E Joás pôde então assumir o reino e reinou por 40 anos. Ele tinha apenas 7 anos de idade quando ele assumiu o reino. Ele fez o que era reto diante de Deus, pois era orientado pelo sacerdote Joiada, porque ele tinha apenas 7 anos. Ele reinou então 40 anos e foi assassinado por 2 servos do palácio, Josacar e Josabade, segundo a Reis 12, 21. Amazias, filho de Joás, reinou 29 anos, isso está em 2 Reis 14, fez o que era reto diante de Deus. Uzias, seu filho, assumiu o reino e reinou 52 anos. Ele tinha apenas 16 anos quando assumiu o reino e ele ficou leproso. Nós sabemos a história de Uzias, está em 2 Reis 15, 5 e 2 Crônica 26, de 16 a 23. Depois Jotão assumiu o reino e reina 16 anos. Ele tinha 25 anos quando começou a reinar. Ele edificou a porta alta da casa do Senhor. Acás, filho de Jotão, reinou 16 anos também, queimou seu filho em sacrifício a Moloque, um rei horroroso, o rei Acás. Ezequias, seu filho, assume o reino e vai ser o nosso próximo estudo, o rei Ezequias. Então vamos pular um pouquinho do Ezequias e vamos para Manassés. Foi o pior rei de Judá. Ele começou a reinar, ele tinha apenas 12 anos e foi um rei terrível. Ele edificou os altos que o seu pai Ezequias já havia destruído, 2 Reis 21, de 3 a 7. E Deus fala pelos profetas no 2 Reis 21, de 10 a 15, a esse rei Manassés. Manassés, então, reinou 55 anos. Após Manassés, assume seu filho Amon, reinou 2 anos, foi também um rei que se desviou do Senhor. Seus servos conspiraram contra ele e o mataram na sua própria casa, e o povo então matou todos os que tinham ferido o rei e colocaram Josias, seu filho, em seu lugar. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar e nós também estudaremos esse rei, então eu vou pular um pouquinho sobre ele e vamos falar sobre Jeoacás. Jeoacás reinou 3 anos, está em 2 Reis 23, de 31 a 34. Ele era filho de Josias. O faraó Neco o prendeu e o levou para o Egito e deixou Eliaquim, filho de Josias, em seu lugar. E lhe mudou o nome para Jeoaquim, que foi o próximo rei, que reinou 11 anos, 2 Crônicas 5 a 9. Quando Jeoaquim governava, Nabucodonosor o amarrou e levou alguns utensílios da casa do Senhor para a Babilônia. Joaquim, seu filho, está em 2 Reis 24, de 8 a 16. Ele reinou 3 meses e 10 dias. Na época de Joaquim, Nabucodonosor levou-o preso para a Babilônia e levou todos os utensílios da casa do Senhor, do templo, para a Babilônia. E deixou só o povo pobre, sem liderança em Jerusalém. Zedequias, seu tio, reinou em seu lugar. Teve um nome mudado, que se chamava Matanias, teve um nome mudado pelo rei da Babilônia, e ele perfurou os olhos de Zedequias, levou-o para a Babilônia também. O Nabucodonosor queimou a casa do rei e o templo do Senhor e levou Zedequias preso para a Babilônia, retirando seus 2 olhos. Isso está em 2 Reis 25, 6, 7 e 9. Então nós vimos que no sul, Judá, com as 2 tribos, Judá e Benjamim, tiveram 20 reis. 12 reis não serviram ao Senhor, somente 8. E agora nós vamos ver então os reis de Israel. Os reis de Israel foram 19 reis. Somente um que serviu ao Senhor. Vamos começar de Jeroboão. Jeroboão, então, que era o empregado do rei Salomão, que ficou com as 10 tribos. Nós vamos abrir 1 Reis 12, 25 e 30 a 33. Nós vamos ler. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo:
Agora tornará o reino para a casa de Davi, se esse povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém. O coração dele se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém, vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, pois um em Betel e outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão também fez santuário nos altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Fez uma festa no 8º mês, o dia 15º do mês, igual à festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente, fez em Betel e ofereceu sacrifício aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdote dos altos que levantara. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Olha que loucura que Jeroboão fez. Jeroboão fez o quê? Com medo do povo voltar, porque todo ano o povo ia a Jerusalém, ao templo, né, de Salomão construído, para sacrificar, e havia uma festa entre eles. Ele, com medo do povo ir e depois se juntar todo mundo e ficar com o rei Roboão, ele fez o quê? 2 bezerros de ouro. Aí eu te falo, olha o bezerro de ouro de novo. Lembra na lição de Moisés que nós estudamos, que quando Deus executou o juízo sobre os deuses do Egito para tirar o povo da terra, existia uma divindade no Egito, além do faraó ser considerado um deus, ele tinha um bezerro em que ele alimentava com aveias perfumadas ao som de música. Era uma idolatria máxima dentro do Egito. Quando o povo já está caminhando para ir para Canaã, Moisés está no monte para receber os 10 mandamentos, demorou 40 dias e o povo ficou nervoso. O que Arão fez? Pegou o ouro do povo e fez um bezerro para eles adorarem. Olha a idolatria daquele bezerro no coração do povo. Anos depois, o que Jeroboão faz? Qual estátua que ele faz para eles adorarem? 2 bezerros de ouro. Um ele bota em Betel, o outro ele bota em Dan. E faz uma festa, e além do mais, ele consagrou os sacerdotes, quem ele quis. Ele olhou e falou, esse aí vai ser sacerdote. Não é assim. Sacerdote tem que ser da tribo de Levi. Não pode ser qualquer um. Tinha que ser da tribo separada do Senhor. E Jeroboão fez o que quis. Então nós vimos que Jeroboão foi um péssimo rei e ele reinou 22 anos sobre Israel. Depois dele veio Nadab, filho de Jeroboão, 1 Reis 15:25. Ele reinou somente 2 anos e foi assassinado por Baasa. Baasa, 1 Reis 15:33. Ele usurpou o reino porque ele matou Nadab e reinou 24 anos. Depois dele veio Elá, que reinou 2 anos. Depois veio Zinri, que reinou somente 7 dias. Olha o que Zinri fez. Ele matou Elá, usurpou o trono, exterminou todos os descendentes de Baasa, foi deposto pelo próprio povo quando soube o que ele fez, e o povo botou Onri no seu lugar. Ele colocou fogo na casa do rei e morreu queimado. Só em 7 dias que ele reinou. Olha que estrago que esse homem fez. Onri, então, que ficou no lugar dele, reinou 12 anos, foi um dos reis mais importantes de Israel, fortaleceu o reino através de aliança e conquistas que fez com Samaria, e fez a Samaria a capital de Israel. Então foi Onri que fez a capital do reino do norte, Samaria. Antes era Siquém e ele mudou para Samaria. Após Onri foi Acabe. Acabe é o pior rei da Bíblia, pior rei de Israel, casado com Jezabel, a pior mulher da Bíblia. Ele era filho de Onri. Acabe serviu a Baal. Jezabel matou todos os profetas do Senhor. Só ficou Elias, e Obadias, que era o mordomo da casa, também escondeu 100 profetas, que cuidou deles a pão e água só.
A história de Acabe está em 1 Reis 16, de 29 a 33. Tem aquela história de Elias, que é o profeta Elias, é dessa época, que desafia os profetas de Baal, está em 1 Reis 18, de 17 a 40. Depois disso, Jezabel ameaça matar Elias. Em 1 Reis 21, de 1 a 16, acontece uma coisa horrível. Acabe quer comprar vinha de Nabote, só que Nabote não quer vender porque era da família, ele gostava. Simplesmente Jezabel manda matar Nabote e avisa Acabe: olha, a eira já está à sua disposição. Isso é um pouco para a gente ver que mulher perversa e terrível era essa mulher de Acabe. 1 Reis 21, de 17 a 29, conta a história dessa vinha que ela faz isso. Acasias, filho de Acabe, reina em seu lugar. Ele serviu a Baal também, provocou a ira do Senhor. Ele caiu pelas grades de um quarto e adoeceu e mandou chamar, consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom, para ver se ele ia sarar. Isso está em 2 Reis 1, de 1 a 8, 15 a 17. Acasias, então, serviu a Baal e serviu a outros deuses, não cria no Senhor. Na hora que ele adoeceu, em vez de buscar o Senhor, o que ele fez? Foi buscar lá um deus que eles achavam, né? Consultar um deus Baal-Zebub. Imagina que coisa horrorosa. Jorão reinou em seu lugar, 2 Reis 3, de 1 a 3. Era outro filho de Acabe. Ele também fez o que era mal perante ao Senhor. Não como seu pai, nem como sua mãe, porque ele tirou a coluna a Baal. Jorão reinou 12 anos. E ele fez aliança com o rei Josafá, que era o rei de Judá. Está em 2 Reis 3, de 7 a 27. Depois dele veio Jeú, que reinou 28 anos e foi um rei voltado para o Senhor, servo de Deus. Olha o que ele fez. Ele exterminou de Israel Baal. 2 Reis 9, de 1 a 37, matou todos da casa de Acabe. 2 Reis 10, 11, 17, ele matou os profetas de Baal. 2 Reis 10, de 18 a 25, tirou as estátuas e derrubou o altar de Baal. Jeoacás, filho de Jeú, reinou 17 anos, e Joás, filho de Jeoacás, reinou 16 anos. Jeroboão II, filho de Joás, era bom, reconquistou Damasco e Amade. Zacarias, então, reinou por 6 meses. Salum reinou 1 mês. Menaé reinou 10 anos. Pecaías reinou 2 anos. Peca reinou 20 anos. No reinado de Peca, o rei da Síria levou os habitantes de Naftali para a Síria. Oséias reinou 9 anos e foi o último rei de Israel. O rei Salmaneser, que era o rei da Síria, invadiu Samaria e levou todo o Israel, ou seja, as 10 tribos, presa para a Síria. Agora nós estudamos todos os reis, tanto de Judá quanto de Israel. Você viu que coisa difícil, como não serviam ao Senhor. E eu falei que os profetas são inseridos nessa época dos reis. Os profetas avisavam: olha, vocês vão para o cativeiro, porque vocês que estão abandonando ao Senhor. Olha, Deus vai puni-los. E Deus teve muita misericórdia, mas eles eram terríveis. Até que, o que aconteceu? O Império Assírio dominou o mundo da época, durou 110 anos. Depois o Império Babilônico dominou o Império Assírio. Depois o Império Medo-Persa dominou o Império Babilônico. Depois da Grécia, depois o reino helenítico. Eu vou botar todos os impérios, até o último império, que foi o Império Romano, que fica até a época de Jesus. Então Israel, com o rei Oséias, eles foram todos levados para a Síria. E Deus teve muita misericórdia de Judá, que ainda permitiu ficar por mais um século, quase 100 anos depois, que com o rei Zedequias, eles foram embora para o Império Babilônico. E eles então ficam presos por 70 anos dentro do Império Babilônico. Quando o Império Medo-Persa conquista a Babilônia, se torna Império Medo-Persa, é que tem as porções dos livros de Esdras, Neemias, Esther e parte de Daniel, que são do domínio persa, que nós também iremos estudar
o livro, nós vamos estudar Esdras, Neemias e Esther. Mas o que nós estamos vendo aqui? O profeta Naum já tinha avisado dentro de Judá, Nínive ia cair. E ele dizia que Nínive ia cair. Então os profetas, eles estavam sempre alertando o povo. Tem os profetas que são antes o período em que eles vão ficar prisioneiros na Babilônia, os que foram também por Império Babilônico e os que são pós. Quase todos eles falavam que eles iriam ser presos e eles ficaram 70 anos. E vamos encerrar essa época dos reis e nós vamos entender o seguinte: eles ficam 70 anos no cativeiro por teimosia, por desviar do Senhor, e depois de 70 anos, Deus, como é misericordioso, maravilhoso, Deus começa a retornar com esse povo novamente para Israel. Nós vamos estudar isso quando estudarmos com o livro de Neemias e Esdras. Eles vão voltar a primeira vez com Zorobabel. Eu quero dizer para vocês que Deus condenou a geração de Noé, mas esperou 120 anos para mandar o dilúvio. A Abraão, Deus revelou que destruiria os cananeus, mas levou 4 séculos para fazê-lo. Israel cometeu o pecado de idolatria durante 210 anos. Esse período desses reis durou 210 anos. Antes de ser castigado com cativeiro. Mas Deus teve compaixão, complacência durante mais um século com Judá. Como eu falei, Judá foi um século depois e não foi com a Síria, para o cativeiro. Israel foi embora para o cativeiro assírio, mas Judá foi para o cativeiro 100 anos depois, porque Deus ainda foi misericordioso. 100 anos depois ele foi para o babilônico. Se Deus realmente não fosse tardio em irar-se, não sobraria ninguém na face da terra. Terminamos mais uma lição de Reis. Espero que você tenha gostado. Ainda estudaremos o rei Ezequias, o rei Josias. Depois nós vamos encerrar essa era todinha de reis. Inscreva-se no meu canal, ative o sininho. Quando tiver um novo estudo, você será notificado. Então vamos orar. Senhor, nós terminamos mais uma lição. Nós vimos 210 anos de reis governando Judá, governando Israel, o norte do país, o sul do país, 2 reinos. Tanto rei se desviou do Senhor, tanta idolatria, que coisa terrível, foi punido, foram embora para o cativeiro. Jesus, que nós possamos ter um coração temente ao Senhor, que nós possamos ter bênçãos do Senhor, que nós possamos ser servos que agradem o Senhor. Deus, eu quero colocar essa pessoa que está ouvindo, assistindo essa lição, que tu possa tocar profundamente no coração dessa pessoa, que ela possa entender que nada melhor nesta vida do que servir ao Senhor, que é um Deus que peleja pelos seus, é um Deus que cuida de cada um do Senhor. Eles se desviaram do Senhor, serviram outros deuses que nada puderam fazer por eles. Nós servimos um Deus poderoso, um Deus grandioso, um Deus que tudo pode. Vá na vida dessa pessoa, Jesus. Faça uma obra tremenda. Entra com paz, entra com alegria, entra com segurança, tire toda angústia, toda dificuldade, todos os problemas dessa vida. Meu Deus, carimba o V da vitória nessa vida, que ela possa, a partir de hoje, sentir a tua presença, abrir o coração, pedir a Jesus para entrar, morar, ser o Senhor, ser o Salvador da vida dela. Jesus, que o Senhor possa alcançar essa vida. Querido Espírito Santo, vai aonde ninguém pode ir. Vai no mais profundo dessa vida, faça uma obra linda nesse coração. Vai trazendo muita paz e muita alegria. Nós deixamos essa vida em tuas mãos, nos colocamos também diante de ti em tuas mãos. Nos dê a vitória neste dia. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até o próximo estudo, que nós vamos estudar o rei Ezequias.